Olá, boa noite. Cá estamos para mais uma live sobre vidas vegetarianas no projeto Amar por Dois. Quem não sabe, o meu nome é Gabriela Soutomaior, eu sou ilustradora de livros para a infância, sou também investigadora na mesma área e professora de artes. E tenho aqui este projeto que é o Amar por Dois, que é um projeto de cozinha vegetariana 100% vegetal. Por aqui vocês podem ver receitas, podem ver informações e estas conversas boas que de vez em quando não, semanalmente aparecem às quartas-feiras para vos alegrar. Vocês conseguem ver o site em amarpor2.pt, por lá tem todas as informações que eu estava a referir, tem imensas receitas já, tem receitas com vídeos, algumas delas, a maior parte está no blog. Vocês conseguem também ver lá uma parte giríssima chamada Amar por 2 TV, onde vocês conseguem ver as lives todas que têm aparecido. Elas já estão em mais de 40 lives, temos feito diretos todas as semanas desde março passado. Vocês conseguem ver vários convidados que vieram cá conversar comigo sobre os seus percursos por este mundo mais verde, mais saboroso e mais leve. Conseguem com certeza inspirar-se em algum deles, porque eles têm umas vidas muito diferentes, distintas mesmo, e super divertidas, alguns deles, e interessantes também. Vocês conseguem identificar-se com certeza. Aproveitem para partilhar com os amigos. Aproveitem para fazer algumas das receitas também, guardem as receitas para poderem fazer mais tarde, inspirem-se a caminhar por este mundo muitíssimo mais leve e muito, muito saboroso. Aproveitem também para fazer o seguinte, para nos fazer companhia, vocês podem desse lado dizer olá, dizer de onde é que estão a falar, para nós nos sentirmos mais acompanhadas enquanto estamos aqui a conversar. Aproveitam também para fazer perguntas à convidada, que hoje é a Adriana Marques, que é nutricionista. Aproveitem o facto dela vir cá conversar comigo para vocês fazerem as perguntas que tiverem dúvidas e para também perguntarem curiosidades sobre o percurso dela. A Filó já está a dizer olá. Olá, Filó. Os outros não se esqueçam também de dizer olá e de dizer de onde é que estão a falar. É muito simpático quando nós descobrimos que vocês estão fora do país, por exemplo, ou que estão aqui pertinho de mim ou pertinho da Adriana. Vamos lá descobrir então tudo sobre ela e de onde é que ela é também. Olá, tudo bem, Adriana? Olá, Gabriela, tudo bem contigo? Tudo. Estás bem disposta? Sim, sempre bem disposta. Estava a ouvir-te falar e estás a fazer quase um ano de lives. Está quase. Quase a fazer aniversário. Sim. Olha, eu costumo pedir aos convidados que cá aparecem para nos contar quem são, assim de forma muito breve. Diz-me quem és tu. Ok, então eu sou Adriana, como já fizeste aí a apresentação, sou nutricionista e desde 2016, que foi assim a altura em que me tornei membro efetivo da Ordem dos Nutricionistas, e em 2018 foi quando eu decidi ser vegetariana e também depois ali direcionar a minha atividade profissional para a alimentação vegetariana. Assim, uma coisa levou à outra. Olha, diz-me uma coisa, tu de que zona do país és? Eu sou de Leiria, região centro. E moras muito aí? Bem situada. Pois estás muito bem no centro do país. Olha, diz-me uma coisa, como é que tudo começou? Tu tiveste uma alimentação tradicional, imagino, com a família? Sim. Uhum. E depois foste fazer o curso e tal. E como é que a coisa aconteceu? Viste vídeos, conheceste alguém? Como é que aconteceu? Conta-me. Olha, foi tudo assim, acho que às vezes, enfim, nós nem precisamos de pensar muito, não é? Porque às vezes dá assim um clique e depois nós mudamos assim completamente a nossa forma de estar na vida. E foi assim, eu acho que a primeira vez que eu pensei que alguma coisa não estava a fazer bem, que não estava a fazer bem alguma coisa, foi quando veio para a minha casa a minha cadelinha, não é? Que é a Amora. E foi ela. Sim, é muito fofinho. E foi com ela, não é? Aquele amor que nós criamos com os nossos animais de estimação que fez aqui. Enfim, comecei a pensar como é que é possível eu amar tanto este animal e depois estar a fazer aquelas atrocidades que faço, não é? Aos outros animais. E acho que esse foi assim o primeiro clique. E depois, mas ainda assim, ainda continuei, ou seja, foi um pensamento que eu tinha, não é? Mas depois não foi uma mudança logo assim automática, foi sim depois aí em 2019, que foi em 2019 que eu comecei a conhecer mais pessoas vegetarianas também e comecei a pensar, uau, isto é realmente possível, como é que ainda não vivemos no mundo vegetariano, não é? Se nós podemos viver, ser saudáveis, mais saudáveis até, sem fazer mal aos animais, porque é que não estamos a fazer isso?
É isso. não é? É esse pensamento. E foi então aí que tudo começou. E foi, olha, eu fui muito do tipo, decidi ser vegetariana e foi de um dia para o outro. Ou seja, não é uma coisa que eu até recomendo, porque para a maioria das pessoas não lhe faz sentido que seja assim uma transição tão rápida, mas para mim não me fazia de outra maneira, porque assim, se tinha em minha mente que eu estava a fazer mal aos animais, não podia um dia fazer, outro dia não fazer, então assim, tomei essa decisão assim de uma forma muito espontânea, não é? E radical, entre aspas, que não considero, mas pronto, foi realmente isso que aconteceu. Tenho a vantagem, não é? De ser nutricionista e de ter mais informação em meu poder e que me permite fazer, enfim, esta transição de uma forma também mais consciente, talvez. Fazer uma cavalgada em vez de fazer uma caminhada. Exatamente. Então foi assim, olha, e correu tudo muito bem e decidi amanhã, a partir de amanhã, não vou comer mais carne, não vou comer mais peixe e não comi. Até Olha, hoje. depois como é que fizeste? A tua formação, pelo que consta, não é muito, aliás, a formação base, digo eu, do nutricionista típico, não tem muita informação sobre vegetarianismo, ou já tem? Olha, não sei atualmente como é que estão os planos curriculares, eu acredito e espero que sim, que eles estejam a mudar. Na minha altura não se falava simplesmente em alimentação vegetariana em contexto curricular. Eu lembro-me que tive um workshop para aí, acho que foi até mesmo considerado um workshop ou uma palestra de algum convidado que foi falar sobre alimentação vegetariana, mas que nem sequer era nutricionista, ou seja, foi um bocadinho também contar a história dele, e foi tudo o que se falou em alimentação vegetariana durante a minha faculdade, não é? O que é muito triste, porque hoje em dia eu espero que as coisas estejam realmente a mudar, porque há essa necessidade, não só pelo número crescente de vegetarianos, que está, felizmente, a aumentar, não é? Mas também pela questão ambiental, sabes? Que hoje falar de alimentação não é só, enfim, uma questão ética, não é? É também uma questão ambiental. E nós precisamos muito de mudar aqui o nosso padrão alimentar. Isso tem que começar nas escolas, não é? Através dos profissionais, dos futuros profissionais, que depois vão, então, chegar à população. Certo. É curioso tu falares em palestras que não têm nada, que ele até nem era, tu frisaste, que ele até nem era nutricionista, não é? Era um cidadão comum, se calhar, que tinha ido lá falar sobre isto. É engraçado. Diz-me uma coisa, tu fizeste uma transição então rápida, mas também compreende-se, dado o contexto. Primeiro, quando é uma alteração por questões éticas, dói, não é? À pessoa tomar aquela decisão e depois ainda ir comer qualquer coisa. Eu já tive cá outros convidados que efetivamente tomaram essa consciência e tomaram a decisão e depois tinham dificuldade em esvaziar a arca, por exemplo, né? Que tinha lá alimentos, pronto. E até deram a amigos. Eu cheguei a dar salmão, eu na altura, quando fiz a minha transição também foi rápida e efetivamente não conseguia, estava sempre a abrir a arca e ia comer, mas não cozinhei, pronto. E depois ofereci a uma amiga que comia de forma tradicional. Mas isto para dizer o quê? Tu tinhas mais informação por causa da tua área e sabias perfeitamente, ou quase, deverias saber como é que era uma refeição equilibrada. Mas como é que tu fizeste? Tiveste que fazer investigação? Tiveste que ir pesquisar em algum lado? Perceber como é que a coisa é equilibrada, não é? Nara, diz-me. Sim, exatamente. Como em contexto, não é, de faculdade, não tive acesso a essa informação. Claro. É claro que sim, é isso. Temos que ir explorar, temos que ir buscar fontes credíveis, ler estudos científicos, e foi muito por aí. Ou seja, eu comecei ali a mergulhar no estudo mais na parte da alimentação vegetariana e pronto, olha, desde 2018 ainda não parei. Está sempre a sair, é engraçado, estão sempre a sair coisas novas. Sim, cada vez mais se fala então sobre alimentação vegetariana, então sim, passa muito por isso, e isso é o que eu aconselho também a toda a gente, não tendo, não é, o acesso a tanta informação ou não tendo em seu poder tanto conhecimento, é que não se pertençam a grupos, hoje em dia no Facebook, por exemplo, há todo o acesso a uma comunidade, não é? E pensando que não, isso é uma forma de apoio. Principalmente para quem não tem ninguém, ou seja, porque isso acontece muito, não é? Aos vegetarianos, é só um vegetariano por família. Então, assim, muitas vezes sentem-se desamparados e esses grupos... Ovelha negra. Erradamente. Ovelha negra.
E então esses grupos ajudam muito, não é? E depois, claro, que procurar a ajuda de um profissional é muito importante, não é? Porque nós sabemos e dá perfeitamente para termos uma alimentação vegetariana saudável, não é? Mas claro que a nossa forma de nos alimentarmos muda, não é? Porque vamos ter que aprender a comer de outra maneira, é o que eu costumo dizer. Nós sempre fomos ensinados a comer de maneira X, não é? Com determinadas regras. Agora é habituarmos a comer de outra forma, com outras regras, ou seja, aprender uma alimentação mais adequada e saudável para os vegetarianos. E está tudo certo, não é? E está tudo certo. Então é só o ter esse conhecimento antes de tomarem uma decisão, porque eu já, infelizmente, não é? Chegam à minha consulta muitas vezes, e isto acontece principalmente com adolescentes, que é, eles têm essa, enfim, tomam essa decisão de querer ser vegetarianos, perfeito, não é? Mas depois Sim. não têm qualquer adaptação, e então vemos casos de adolescentes que, enfim, acabam por ter várias carências nutricionais, porque continuam a não comer fruta, continuam a não comer hortícolas, ou seja, enfim, há ali toda uma descompensação, não é? E daí a Só importância de excluíram, não é? Só excluíram os exatamente, animais, não fizeram mais nada. Sim. exatamente, então é preciso ter essa consciência, não é? É Que é muito, é muito comum, desculpa estar a interromper-te, é muito comum a alimentação tradicional falhar em muitas coisas, ou não ser tão variada, não é? Numa Uhum. família típica pode haver, ou quando se come assim, pode estar, digamos que equilibrado, mas não se come de tudo. Come-se, arroz e come-se carne e come-se às vezes alguns legumes, mas nem sempre. E então, quando se tira a carne, fica pobre, acaba por não ter de tudo. E é como tu dizes, comer a fruta na adolescência, não sei porquê, a gente tem ali qualquer coisa e pronto, há uma desistência. Já não quer Sim, nada daquilo. É muito engraçado. E os legumes também, pronto, se não fosse a bendita sopa da nossa cultura, né, que nós até comemos sopa, salva, estávamos, não é? Sim. era complicado. Mas É. pronto. Então, tu acabaste por aprender o quê? Em blogs, talvez? Como é que havias de fazer Ah, as tuas... olha, nem tanto, aprendi mais com colegas, não é? Com alguns livros mais direcionados ali para a alimentação vegetariana. Sim. Fiz alguns cursos também. E os estudos científicos, não é? Que hoje em dia, enfim, são a base, então foi por aí que eu me fui guiando. E claro que naquelas coisas mais práticas de receitas, Sim. enfim, aquelas assim, olha, fui aos grupos, fui a YouTube, Claro. não é? São Que ricos. Instagram. Pois é verdade. Eles são ricos. Diz-me qual é a tua... qual foi, digamos assim, qual foi o prato que quando tu fizeste a transição te maravilhou? Se é que Que houve é, algum. sim, é assim, eu gosto assim de tudo, quase, não sou esquisita, nada esquisita. Hum. Mas assim, um que eu gosto muito e que continua desde aí 2018 é o caril de lentilhas. Eu adoro caril de lentilhas. Então, olha, primeiro é fácil de fazer, não é? Porque eu também não Pois sou é. daquelas pessoas que adora passar imenso tempo na cozinha. Eu sou muito prática. Oh, como é que é possível? Cozinhar é Eu tão bom. prefiro. Eu também gosto, mas gosto mais de comer. Pronto. Olha, o Gaspar está a falar em chili vegan, estás a ver? Tão bom, adoro, adoro. E pronto, e esse é assim o principal prato que eu Mas como é que gosto tu aqui na. fazes? Conta-me como é que tu fazes o teu caril de Olha, lentilha. eu vou à base da cozinha tradicional portuguesa, não é? Que é o refogado, e então eu vou começar por aí, não é? E depois acrescento, enfim, olha, eu não sigo receitas, que eu faço tudo Não tem mal. como. A Exatamente. olho? Então, Eu faço muito a exatamente, olho. tal e qual. Depois acrescento tomate picado, ok? Depois as quantidades vão variando um bocadinho e deixo refogar. Depois acrescento aí também alguns temperos, o sal, acrescento o caril. Às vezes acrescento um bocadinho de pimentão doce, fumado, que também fica muito bom. E depois acrescento as lentilhas, não é? Previamente demolhadas. E acrescento água. Enfim, é por aí. E depois vou acertando temperos, mas não é nada de especial, é super fácil de fazer. E Pois é. esqueci-me de uma coisa importante. O leite de coco, não é? Que eu costumo utilizar também. Pois leite. Ai, deve ficar uma bomba. Fica- Sim, então eu costumo fazer assim, quando eu quero a receita um bocadinho mais especial, eu coloco leite de coco. Quando não Uhum. quero, o que eu faço é acrescentar bebida vegetal com um bocadinho de maisena, por exemplo. E aí E fica temos cremoso e grosso, claro. e fica uma receita com um perfil nutricional muito mais interessante também.
É verdade, é por verdade. exemplo. Meu Deus, oh meu Deus. Ora, o que é que eu te ia dizer? Depois, entretanto, tu, na tua alimentação tradicional, tinhas frutos secos na alimentação ou nem por isso? Sim, sim, sempre tive. Sabes que quando eu, enfim, eu Engraçado. não Eu tinha só uma comia no alimentação, Natal. tu só comias no Natal. Só comia Não, no eu por Natal. acaso, Depois mudei. sabes que, sim, sim, já tinha, ou seja, eu antes de ter uma alimentação vegetariana, isto é muito interessante aí também Então pela vá. parte da questão da saúde, sabes? É que Uhum. imagina, isto foi um teste também, eu adotar uma alimentação vegetariana, eu acabei por ser o meu teste, não é? O meu teste tem várias coisas que depois eu vou também levar para a minha atividade profissional, claro. Uhum. Mas isto porquê? Para te dizer que imagina, e isto porque sim, eu incluía também os frutos secos e incluía as sementes, não é? Mas eu já tinha uma alimentação saudável, tendo em conta aquilo que é considerado o registro de uma alimentação saudável, ok? Sim, E a roda sim. dos alimentos tradicional. Então já Uhum. tinha tudo isso em conta, não é? Depois sim, eu já incluí-os também quando fiz uma alimentação vegetariana. Mas o curioso disto é que, imagina, eu tornei-me vegetariana, primeiro foi por questões éticas, cada pessoa é por um motivo, não é? Eu primeiro foi por questões éticas, depois comecei a pesquisar e já era por questões de saúde, questões ambientais, enfim, agora é por tudo, não é? Eu sou vegetariana por É tudo. sim, é sim. É o que Sim, acontece. sim. Exatamente. E depois imagina, isto só para dar aqui uma continuidade, que eu já tinha então um padrão alimentar que era saudável, ok? Dentro dos padrões, Uhum. mas eu tinha um problema de saúde, vá, digamos assim, que é que eu sempre tive, desde os meus 15 anos, o colesterol elevado. Enfim, e a questão era, imagina, eu já estava a fazer tudo o que era possível, porque eu já fazia exercício na altura, já tinha uma alimentação saudável, tendo em conta todas as recomendações que eram dadas, e tinha o Sim. colesterol alto na mesma, não é? Então o objetivo agora seria o que é o próximo passo? Fazer Uhum. medicação, não é? Claro, claro. Pronto. E depois, imagina, eu disse assim, isto vai servir também como um teste, não é? Vou começar. Eu já fiz tudo o que é possível neste padrão alimentar e não foi solução para mim, não é? Então Sim. deixa-me ver se eu mudando o meu padrão alimentar, se isso também me vai ajudar aqui na parte da minha saúde, não é? E isto, atenção, que eu nem sequer mudei, nem me tornei vegetariana por questões de saúde, mas depois, enfim, uma coisa vai levando à outra, não é? Exato. A Sim, verdade sim. é que um ano depois eu tinha, pela primeira vez desde que sempre que me lembro, o meu colesterol a 150, Yeah. total, não, o meu colesterol total a 150, Uhum. sempre, sendo que eu sempre tive a 220, 230. Às vezes é um perfil genético, mas que com a alimentação vegetariana às vezes consegue contrariar-se. Sim. Sim, hoje em dia eu já utilizo isso na minha prática clínica, que é, já temos primeiro, quer dizer, estudos também que nos indicam isto, não é? Ou seja, o bom que é para a alimentação vegetariana na redução do colesterol, não é? Então, assim, não quero, e então já utilizo isto, aliás, a alimentação vegetariana deve ser utilizada, e espero que no futuro seja mais, como tratamento de determinadas patologias, ponto final, não é? E Ou é seja, preventivo até. não claro, então imagina, enfim, tanta gente fala em dieta paleo para isto, dieta não sei o quê para aquilo, nananana, e da alimentação vegetariana nunca ninguém enquadra como um potencial salvador, digamos assim, não é? Determinadas coisas. Não, e é. Então, E é. Já é, há estudos. Aqui em Portugal, se calhar, não se fala assim tanto nisso, mas já há algumas publicações, só que são tímidas ainda, ou a população ainda não está a ouvir tanto sim, assim o seu sim, som. a questão é que imagina, sim, já se fala, e há imensos estudos, a questão é que sim, há imensos estudos. O que eu gostava é que, imaginem, é que em hospitais, em centros de saúde, a, Claro. a alimentação vegetariana fosse utilizada como tratamento, por exemplo, da hipertensão arterial, Sim, que nós já temos vários sim. estudos que nos dizem que uma alimentação vegetariana saudável diminui ou seja, pessoas já com Hipertensão. patologia, não é? Exatamente, sem se recorrer a medicamentos, ou seja, a alimentação vegetariana como um tratamento, não é? E a mesma coisa no colesterol, como eu estava a falar, não é? Que o que eu costumo dizer, e também gosto de esclarecer, não é? Que o que aconteceu comigo, eu sou um exemplo, não quer dizer que isso vá acontecer para todas as pessoas, mas é uma tentativa, não é? Porque se eu tenho a opção, e ou seja, são mais ferramentas de escolha para o paciente, não é? Porque imagina, eu E tenho a mesmo opção de. Desculpa desculpa, interromper-te. não, não, fala, fala, fala. Fala que eu tenho tempo. Não, o que eu estava a dizer é que imagina, é bom nós termos escolha, não é? Porque se nos meus 15 anos me dissessem podes escolher ter uma alimentação vegetariana ou tomar medicação, o que é que preferes fazer, não é?
eu Exato. poderia ter essa escolha. Nunca ninguém me disse, não é? Então, hoje em dia, eu acho que é importante trazermos isso, não é? Para os nossos consultórios, para dar mais hipóteses de escolha aos pacientes e para eles saberem que a alimentação vegetariana pode ser uma forma de tratamento. Pode ser uma forma de tratamento, enfim, nestas patologias que eu já falei, e inclusive em melhorias de situações já patológicas, como a diabetes, por exemplo, tipo 2, tudo isso. Então... A diabetes, o cancro, a doença cardíaca, tudo isso é prevenível e reduzível, digamos assim, o seu impacto, se tiverem uma alimentação vegetariana saudável. Obviamente que saudável, não é? batata frita é vegetariana na sua maior parte das vezes, mas não serve. Nos salva muitas vezes também, é verdade, porque isto agora já nem tanto, mas imagina, antes nos restaurantes não havia muitas opções para além de batatas fritas. A batata frita era a nossa salvação. Era. E alface. Era o arroz, a saladinha mista e pronto. E tá. Agora não. Agora há mais coisas. Não, mas é isso. É ter que ser saudável, não é? Porque o que eu costumo dizer também é que quando nos identificamos como vegetarianos, isso diz-nos aquilo que nós não comemos à partida, não é? Mas não diz depois aquilo que se come e que muitas vezes não é saudável, porque eu posso ter, lá está, o tal vegetariano que tem uma alimentação plant-based, não é? E depois tem aquele que tem uma alimentação à base de produtos industrializados, enfim, que continua a não ter um padrão alimentar saudável. Muitos dos que apenas fizeram a sua transição por questões éticas e não fizeram disso caminho para outras questões, né? Quem não viu mais para além da questão ética, muitas vezes faz uma alimentação baseada em compra barata e não nutritiva. É verdade. Coisas empacotadas que não têm valor nutricional quase nenhum e que muitos deles estão carregadinhos de colesterol, só porque sim. Está cheio de gordura e cheio de... Gordura saturada, gordura trans, enfim, não tem ali minerais, vitaminas, ou seja, enfim, nada de... E mantém aquela falta de frutas e aquela falta de hortaliças e não sabem o que são frutos secos e não sabem o que são sementes e uma data de coisas. Mas, pronto, nós estamos aqui para isso, para lembrar quem nos está a ouvir e no teu caso, na tua prática clínica, não é? Ajudar quem gostava de ter uma opção como a nossa, de o fazer de forma saudável. E, efetivamente, não, de facto, os nossos hospitais ainda não têm isso, mas há uns casos raros. Eu conheço umas senhoras idosas, que uma delas teve cancro, e quando veio do hospital, vinha com um plano alimentar igual ao meu, que era o que eles achavam, mas é um caso raro. Ela tropeçou num médico. Acredita. E pronto, e então eu achei graça quando vi o papel e disse, pois claro, é igual ao meu, óbvio, não é? É para fazer. Claro. Porque isso ia ajudar a todos os níveis, não é? Ela ia ficar mais bem disposta, mais levezinha e depois ia passar melhor a parte do tratamento e tudo aquilo ia ser mais fácil de encarar, digamos assim. Mas noutros países já há esse tipo de plano, efetivamente faz parte também da orientação de muitos hospitais fazerem isso como prevenção até. Mas nós aqui, pronto, o caminho faz-se devagarinho. Sim, em outros países já existe isso como forma de tratamento para a diabetes, inclusive, por exemplo. É um dos protocolos de atuação dos profissionais, é uma alimentação vegetariana. Isso é incrível, não é? Eu conheci a alimentação vegetariana há muitos anos, há uns 10 anos, por via de umas leituras, e na altura a minha mãe, que é diabética, tipo 2, estava a ler uns livros dessa área também, porque queria prevenir a diabetes. Então o livro era o livro do Fuhrman, do Dr. Fuhrman, que dizia que se podia prevenir ou combater a diabetes com a alimentação vegetariana. E na altura ela seguiu o plano dele, que tinha no livro, e efetivamente deixou a medicação, porque ela era insulinodependente e deixou de ter que usar a medicação, passou a fazer a coisa assim um bocadinho mais leve, digamos assim, e pronto, e a partir daí eu mudei a minha forma de ver as coisas, né? Porque se aquilo era verdade, era possível e passou a ser uma coisa credível, porque eu lembro-me de quando era menina na escola, antes de tu teres nascido, provavelmente,
ele ter colegas de escola que eram vegetarianas e que havia o estigma de que elas eram muito branquinhas, eram 2 colegas, e uma delas era muito branquinha e nós, coitadinha, não era a genética, achávamos que era por causa do vegetarianismo, que ela estava pálida. Pronto. Essa nunca ouvi. Sim. Pensa, não é? Pronto. E só que ela na altura ficou mesmo doente, e então podia ter sido outra coisa qualquer, mas nós todos achamos que era dela ser vegetariana. Pronto. E eu, quando mais tarde percebi que há caminhos e caminhos, pensei muito nesse caso para trás, como é que eu também fui preconceituosa em relação à questão. Mas era a má informação que nós tínhamos na altura, agora temos muita, infelizmente já não se olha para os vegetarianos com esse olhar, não é? Já estamos já todos todos, mais compreensivos. sim, já todos fomos, em algum momento já tivemos, enfim, já fomos maus, não é? Quem não? Eu acho que é o evoluir, não é? E ter essa consciência já é muito bom, não é? Mas sabes que isso já foi, pronto, como tu disseste, já foi há muito tempo, não é? As coisas entretanto já mudaram, não é? Mas sabes que, imagina, não sei há quanto tempo é que és vegetariana, Gabriela. Eu sou vegetariana desde 2015. 2015. Não somos assim, enfim, mas se calhar tu ainda notaste mais, porque imagina, eu sou desde 2018, não é? E desde 2018 até hoje, uau, isto, enfim, houve uma grande evolução em tudo, quer em termos de informação disponível, quer em termos de produtos disponíveis no mercado, que nem se calhar precisávamos de tantos, mas é bom os que surgem no sentido em que dá para fazer uma transição, dá para nós de vez em quando, se quisermos, enfim, comermos, sei lá, enfim, aquelas coisas que nós sabemos que não devemos comer todos os dias, mas que se for de vez em quando... Há muita divulgação, há muitos sítios onde comer, já não somos aqueles coitadinhos, já temos opções em vários sítios, não há dificuldade Não, isto evoluiu tudo de um dia para o outro, ou seja, hoje em dia acho que não há muitas desculpas para não ser vegetariano, não é? Agora, em 2015 eu tenho pacientes que já são vegetarianos, sei lá, há 20 anos, 20 e tal, e eu adoro perguntar como é que era naquela altura, porque essas é que são as verdadeiras, enfim, provas, não é? Que primeiro que ser vegetariano é saudável, quando não tinham acesso a nada, não é? Porque não tinham nem em termos de informação, não havia muita informação, não havia muita disponibilidade em termos de... daqueles que há agora. Se bem que é verdade, vamos lá lembrar, uma base vegetariana saudável vive bem com feijões, legumes e cereais. E nós temos feijões desde o tempo de outra senhora, não é? Desde há muito tempo temos feijões. Claro. Já estive aqui a conversar comigo convidados com 20 anos de vegetarianismo, é verdade. E é qualquer coisa de extraordinário. Como é que eles conseguem ser umas almas tão limpas tão cedo? É assim. Já viste, incrível. E acho que é muito engraçado. Depois imagina essas pessoas que já vão ter filhos, que vão ser vegetarianos, sempre. Como norma. Sempre, como norma. É isso. Sim, exatamente, ou seja, vou usar este termo que é horrível, mas pronto, são vegetarianos puros, percebes? Porque imagina, eles nunca provaram carne nem peixe. Eu também digo assim, não é bonito dizer, mas também digo. Mas pronto, não é? Acho muito interessante e acho que é muito giro e cada vez mais se vê isso, não é? Tanto se vê que, imagina, isto acontece, eu adoro, que é, eu acompanho as mães na gravidez, depois acompanho os filhos na introdução alimentar vegetariana, então assim, já estamos a criar famílias vegetarianas, de raiz, é mais giro, não é? Dizer assim. Já estamos a criar famílias vegetarianas de raiz, então isto sim. Olha, por falar nisso, o que é que... Nessa tua prática em que acompanhas, isso é engraçado, em que acompanhas as crianças também, as mães não estão muito assustadas com o entorno familiar que pressiona para que elas deem a carninha, não sei o quê, quando elas introduzem a sopa? Não há assim, não sentes que há pressão? Sim, há pressão, sim, claro que sim, não é? Estamos a falar de mães que também já estão um bocadinho mais preparadas e muitas delas já são vegetarianas há algum tempo e, portanto, a família também já está, enfim, mais ali enquadrada com a situação. Sim. Mas também há o contrário, não é? Há vegetarianas que não são vegetarianas assim há tanto tempo e que depois sofrem muita pressão, não tanto com elas, mas mais com os filhos, não é? Porque o teu filho vai ficar doente e depois a culpa é tua e depois isto, e então isso é horrível, não é? É horrível. Então sim, chegam mães bastante assustadas, não é? E nosso objetivo é tranquilizá-las, não é? E dizer que é possível. E dar as ferramentas para que isso aconteça, não é? E dar as ferramentas para que isso aconteça. Mas sim, dá essa pressão, infelizmente, não é? E depois imagina, se a criança por algum motivo fica doente, completamente alheio ao ser vegetariano ou não,
da alimentação vegetariana, não é? Claro. E acredita que muitas mães depois, e infelizmente, acabam por andar um bocadinho para trás novamente e Cedem. voltar a oferecer carne, sim. Então, assim, pode fazer parte, não é? Enfim, foi aquilo que lhe foi possível à mãe, não é? Ou aos pais, dentro daquela realidade. E está tudo bem, não vamos julgar ninguém por isso, não é? Porque já estão tão assustados, não é? E às vezes não tendo ferramentas suficientes ou com toda a pressão externa que é feita, enfim, acabam por ceder e está tudo bem, não há que ter formas aqui de julgamento. Cabe-nos é assim. O que eu acho que é importante aqui referir, já que estamos a falar disso, é que o nascimento de uma criança é uma coisa muito complicada em termos emocionais, não é? Toda a mãe, o pai também, mas muito a mãe, tem aquela carga pesada de tomar as decisões em relação ao que vai acontecer ao bebê porque veio dela. E isso Claro. tudo pesa muito na altura em que nós temos que decidir como é que vamos fazer as coisas. E eu penso que muitas delas, quando procuram ajuda, estão fragilizadas emocionalmente, não necessariamente por causa da alimentação, mas por tudo, porque dormem muito pouco, porque toda a gente quer que seja perfeito, toda a gente pressiona para que seja igual ao que estão habituados, né, à tradição que está na família, e tudo isso é uma coisa muito impactante para a mãe. E claro que, por vezes, é mais seguro para a emoção da mãe optar por um caminho conhecido, porque esse já toda a gente diz que resulta sempre, e portanto, pronto, aquela coisa. Entende-se perfeitamente. Aqui o julgamento é capaz de ser mais rápido para aqueles que andam à volta delas, né? Nós que estamos aqui as duas, do que com elas, porque elas estão em sofrimento, coitadas. Aqui é muito complicado tomar decisões quando se está com privação de sono, por exemplo, ou quando se está a fazer um caminho novo, porque como tu disseste, algumas mães não são assim vegetarianas há tanto tempo, mas querem isso para os filhos e precisam do acompanhamento certo, obviamente. Claro. Mas inclusive há mães, sim. Inclusive há mães que são vegetarianas, mães não, ou seja, há mulheres que são vegetarianas, engravidam e por medo deixam de ser vegetarianas, e acredita que eu já tive e cheguei a ter uma grávida em consulta que comer para ela era um sofrimento, porque ela era vegetariana, depois engravidou e só recorreu depois à consulta de nutrição para ir no segundo trimestre, para aí. Sim. E ela, durante esse tempo, ela comeu carne e peixe. Porque ela sentia-se mais segura assim, porque tinha medo de não estar a fazer uma alimentação saudável e que isso pudesse comprometer. Não é? Mas para te explicar, lá está o terror, não é? Que é feito e a pressão que é feita, e que há mães que se veem obrigadas a comer coisas que não gostam. Ela chorava ao pé de mim a contar-me isto, não é? Até que decidiu, obviamente, pedir ajuda, e depois aí já começou a fazer uma alimentação novamente vegetariana, tudo tendo em conta a fase do ciclo da vida em que ela estava, e correu tudo bem, não é? Então, assim, às vezes há essas histórias, não é? Que o caminho não é sempre linear, não é? É muito, não é? Por pressões que possam existir, enfim, a vida acontece e tanta coisa que nos pode levar momentaneamente por não ser vegetarianos, não é? Infelizmente, depois também acontece, que está sempre tudo à espera que a gente falhe, não é? É horrível, essa parte é horrível. E depois, quando nós não falhamos, ninguém nos vem dizer, pá, bestial, estiveste grávida vegana, isso é que foi. Ninguém nos vem dizer isso, não, porque isso está caladinha. A minha segunda gravidez foi vegana e eu já não era menina. E correu muito mais maravilhosamente do que na primeira, que eu era um bocadinho mais menina. E ninguém me veio dizer, espetacular, não. Estavam mesmo à espera, não é? Que me acontecesse qualquer coisa para poderem dizer, estás a ver? É verdade. Só comes alface, é no que dá. Infelizmente ainda acontece. Olha, agora voltando a ti verdadeiramente, e não a situações mais paralelas, diz-me uma coisa. A tua família, quando tu decidiste fazer a alteração, como é que reagiu? Acharam... Assim, no teu caso, imagino que não, porque tu já tens a formação na área e imaginaram que era credível a tua transição. Mas como é que foi a reação da família? Olha, foi isso, sabes? Foi mesmo isso. Pronto, há sempre aquela... Tens a certeza? Não é? Tens a certeza? Mas depois, assim, como eu tenho formação na área, não é? Não gerou, assim, grandes conflitos. Não. Depois, o que surge mais, que agora já nem tanto, mas claro que surge, não é? Em festas, em aniversários, não é? Que pronto, há sempre ali a vegetariana para ouvir uma boca aqui, outra boca ali, que enfim, não é por mal, não é? Mas que...
É só inveja. É gente que quer Não comer é? doces maravilhosos que nós levamos e essas coisas assim. Tu Sim, mas como é que fazes quando vais para encontros com muitas pessoas? Levas a marmita debaixo do braço ou não? não, tenho sorte também, tenho tido sempre Ah, sorte. Querem aniversários de família, enfim, normalmente há sempre alguém que se lembra de mim, lembra-se de mim e faz para mim. Então sorte! também há essas coisas boas, não é? Sim, Portanto, às vezes, enfim, esperamos sempre, não é um mal, mas não esperamos que haja também tanta abertura, às vezes, das pessoas que estão à nossa volta, não é? E sim, eu tive sempre essa sorte. que bom. A E, experiência que eu mas, tenho é assim, a experiência particular e a oh, experiência de outras pessoas é que não é que não façam para mim, mas às vezes não sabem, porque acham que é muito complicado fazer sobremesas sem ovos, por exemplo, né? Onde é que já se viu? uhum, E então, eu vou sempre com coisas debaixo do braço. E regra geral, levo sempre mais do que aquilo que eu como, óbvio, que é para toda a gente poder comer. E nunca trago nada de claro. volta. É a regra. É bom, afinal, é bom. É bom, é bom. É isso, é engraçado. O caso é engraçado. Olha, e diz-me uma coisa, e conseguiste contagiar alguém aí da família próxima? Olha, totalmente converter, não consegui, não é? Não há Mas religiosos. atenção, sim, mas olha, mas lembra-me de falar nisto, que eu acho que isto que é muito Sim, importante, sim, mas só sim. para acabar ou seja, nisto do converter totalmente não converti, está bem? Mas só para Sim. acabar, que é aqui em casa não converti então, mas, Uhum. por exemplo, a minha irmã já faz muitas refeições vegetarianas. É o que importa, Então, claro. assim, feito, não é? E leva-me isso então, isso que eu queria falar, o que eu estava a dizer, que é, hoje em dia, hum, eu acho que mais do que falarmos em alimentação vegetariana, vegana, que é importante, mas mais importante que isso é toda a gente saber que temos que diminuir o consumo de alimentos de origem animal. Porque nós não podemos viver, é a minha perspectiva, na utopia de que vamos viver num mundo vegetariano ou vegan, porque não vamos, não é? Mas nós temos obrigatoriamente que reduzir o consumo de alimentos de origem animal. E estou a falar de toda a gente, ou seja, Sim, ninguém sim. precisa de levar o rótulo de vegetariano ou de vegan, o que quer que seja, mas toda a gente tem que ter a certeza que neste momento em que vivemos, todos têm que fazer mais do que aquilo que estão a fazer Era e preciso que todos que tem que haver contribuíssem, uma sim. redução do consumo de produtos de origem animal. Sim. Todos têm que contribuir, todos. Nós hoje ainda sabemos disso e imagina, quando uma comissão se reúne e que nos diz que em 2050, que é tão próximo de nós, 2050, nós não vamos ter comida para alimentar toda a população, não vamos. Então, assim, já existem dados hoje em dia que nos dizem o que é que temos que fazer para, nessa altura, estarmos numa situação melhor do que aquela que é prevista. Já temos. Então a questão novamente é porque é que não estamos a fazer? É Não é? extraordinário. É que É não verdade. estamos, nós temos a faca e o queijo na mão, e isso quer em termos de alimentação, quer em outras questões ambientais, e ninguém está a fazer muito por isso, não é? E só para teres assim noção, Gabriela, por exemplo, nesse tal relatório que foi emitido, que nos fala muito da dieta planetária, fala-nos Sim. que o consumo de carne, por exemplo, que engloba carne de porco, carne de vaca e cordeiro, se não estou em erro, são três Sim. tipos, que o consumo diário, por exemplo, não deve ser mais do que 28 gramas. Eu acho que 28 a gramas. população come para aí 90 gramas de cada vez. Mais, olha, na balança alimentar portuguesa que temos, com dados de 2016 a 2020, Uhum. há um consumo, que o consumo de carne aumentou 4 vezes mais do que o relatório anterior, Incrível. e que estamos num consumo de carne de 230 gramas por pessoa. Mas diário? Uhum. Ah, pá, isso dá 115 por refeição, isso é crime. Ah, Já viste para as 28 que estamos a falar, que são 28 se for estas carnes vermelhas e 50 e qualquer coisa se formos carnes de brancas. Ou seja, muita coisa precisa de ser feita, não é? E ninguém, precisa. novamente, ninguém Eu precisa de acho ser vegetariano, mas precisam de reduzir e fazer algumas refeições vegetarianas. Ponto final. E isto eu quer pelas questões. dá-me Desculpa, ideia, desculpa desculpa. interromper, que há muita população, mas é com todos os assuntos, não é só com este, que acha que, não, deixa estar, tu fazes por mim. Eu já sei que tu estás a fazer, não preciso de fazer eu. Né? Tem essa
postura de vida em relação a tudo, em relação à questão dos sacos de plástico, não, pronto, eu uso os sacos na mesma para a fruta, não importa, sou só eu, tu já estás a usar de pano, tem aquela coisa de achar que só os outros, só aquilo que os outros fazem é que vai ter impacto, e eles próprios não. Só que eles esquecem-se, se houver muita gente como eles, é a soma daqueles que fazem errado, portanto, era preferível que houvesse a soma daquele que vai fazer um bocadinho de contribuição. Claro. É o jogo do empurra, não é? Tal e qual, tal e qual. E efetivamente, uma pessoa que coma de forma tradicional e que não seja vegetariana e que não pense em ser vegetariano para a vida, não interessa nada para o caso agora, era simpático se comesse menos, né? Se tivesse um dia por semana, 2 dias por semana em que não tinha alimentação com animais. Isso é um impacto grande no mundo e ia contribuir para que, pronto, daqui a uns anos nós tivéssemos mais qualquer coisa para dar a toda a gente, porque somos muitos. Claro. Efetivamente, nós somos Claro. muitos. E até para a saúde dessa mesma pessoa, não é? Ou seja, quer também. pelas questões ambientais que estamos a falar, não é? Quer depois por essas questões também em termos de saúde. Não nos podemos esquecer que nós nunca vivemos de forma isolada em nada, não é? E alimentar-nos não pode ser um ato egoísta, é uma coisa, enfim, que vai, tudo aquilo que eu como vai ter um impacto depois também em ti, nos teus filhos, ou seja, é um ciclo. E as pessoas têm que perceber que isto, que comer não é um ato isolado, é um ato que envolve tudo ao nosso redor. E não podemos viver em caixinhas e de forma tão egoísta, não é? Sim. Olha, eu hoje estava a estudar para uma unidade curricular que vou dar no semestre seguinte e que é sobre instalações artísticas. E vi uma de um artista que agora, estupidamente, não me recordo o nome, mas é o que é, que ele é ativista pelos direitos dos animais. E a instalação era um caminhão gigante carregadinho de animais de peluche, porquinhos, coelhos, galinhas, pronto. Sim. Lindíssimos, todos assim muito clarinhos e limpinhos, de peluche, que saíam pelo caminhão fora. Alguns deles tinham pessoas lá dentro a fazer assim com a boca e tal, para poder haver alguma manipulação e eles mexerem-se, para serem um bocadinho mais reais, mas eram mesmo visivelmente animais de peluche. E esses animais estavam todos aos guinchos e tinham os sons deles de comunicação, né, desses animais. E o mais engraçado é que aquilo era um caminhão que estava a tentar lembrar as pessoas por onde o caminhão passava que havia aquele tipo de caminho que os animais faziam antes de ser mortos, né? Que estavam ali enjaulados naquele caminhão porque iam para o matadouro, e a maior parte das pessoas que tinham sido filmadas a interagir com o caminhão estavam muito enternecidas e não conseguiram atingir que aquilo era um alerta para o que nós estávamos a fazer em relação para a causa, não é? dos animais, para a causa, né? E quer dizer, muitos de nós, e falo por mim, há muitos anos, agora não, porque já há muito tempo que isto me impacta, mas há muitos anos eu recordo-me de estar a conduzir e estar a imaginar à minha frente um caminhão com um animal vivo, que estava a ser transportado, e o cheiro é impossível. Eu não sei se já te aconteceu, mas é uma coisa mesmo nauseabunda. E eu só me recordo de achar que era nauseabundo, mas nunca me ocorreu porquê, na altura, né? E agora tenho sofrimento. E quando passo por esses caminhões. Mas é interessante como... Mas isso acontece com toda a gente. Isto são só pequenos alertas. Estas conversas são conversas para alertar os que nos ouvem e os amigos daqueles que vão acabar por ouvir por partilhas ou conversas também, que isso acontece. Muitos de nós não pensamos porque é que as coisas acontecem, nem porque é que aquilo nos incomoda, nem o que é que aqueles animais estão a fazer naquele caminho, não é? E era preciso que as pessoas tivessem alguma sensibilidade, se não for pelo planeta, se não for por si próprios, porque também era uma boa contribuição para a pessoa fazer a alteração, que seja pelos animais e que pensem porque é que aquilo está a acontecer, não é? Porque é que aqueles animais estão ali a ser transportados e em que condições, porque muitas pessoas não têm essa noção, acham que é tudo muito idílico, não é? Não se fala, sabes? Acho que essa realidade também é omitida porque ninguém quer, enfim, mostrar tudo o que está por trás, não é? Enfim, toda a crueldade que os animais sofrem do momento em que nascem até ao momento em que são abatidos, não é? É tudo escondido, literalmente. Portanto, são as vacas felizes, enfim, toda essa realidade que é transmitida através do marketing e tudo mais, que as pessoas acabam lá estar, porque como não ter essa noção e tudo o que é à volta é normalizado, não é?
como esse cheiro, enfim, que tu falaste e comentaste, é o que é, não é? Sem haver essa sensibilidade, ou seja, enfim, acontece. Olha, voltando a ti, deixa-me perguntar-te uma coisa. Da alimentação vegetariana que fazes agora, há alguma coisa que tu achas assim mesmo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso? Por exemplo, deixa ver se eu consigo ajudar-te a ver o que é que eu estava a imaginar. Eu não passo sem papas. Seja do que for, papas de aveia com cacau, papas de canela e limão, papas, estás a ver? Eu não passo sem papas, não passo sem papas, nem consigo dizer direito. E tu? As nossas comidas, com que é que tu não consegues Sim, passar sem? pão Conta-me. conta. Ora bem, pão, conta. É vegano? Sim, eu É adoro, vegano? eu adoro. Assim, as papas não são só uma da alimentação vegetariana, não é? Portanto, fazem parte de qualquer Não padrão são, mas alimentar. pronto, as minhas só E são o pão nesta também fase, não. que eu antes não comia. Ah, ok, antes, pronto, lá está, eu já comia. Portanto, assim, Pois isso é também era isso. uma coisa que eu já fazia. Então, assim, acho que não há assim nada. Uma coisa que eu adoro e que não vivo sem é o pão, por exemplo. Pois, também é bom, pão, 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 pão. Olha, o Gaspar está a Gosto. dizer tofu mexido com sal negro e cogumelos. Boa. Adoro, adoro, Também adoro. gosto muito Faço de muito. tofu. Sabes Engraçado. que é uma refeição que eu sugiro muitas vezes em consulta, porque é muito fácil de fazer, muito prática e é uma coisa que, enfim, o tofu é uma coisa que compramos e que dura algum tempo no frigorífico e que dá para fazermos uma refeição super simples, num instantinho, não é? Sim, Então, sim. tofu mexido adoro e faço muitas vezes e sugiro também em consulta, muitas vezes. É bom, é bom. E sabes o que é engraçado? É que mas isto é uma coisa particular. Eu não era muito adepta de ovos. Não, mesmo na minha alimentação tradicional não comia muitos ovos. E ovos mexidos era daquelas coisas que eu não achava interessante, pronto. E agora faço muitas vezes tofu mexido e quando penso que vou fazer, na minha cabeça vou fazer ovos mexidos. Às vezes engano-me a Exato. dizer qualquer coisa de extraordinário. Às vezes engano-me a dizer, não são ovos nada. Vamos fazer tofu Tofu. mexido, por acaso. E é É simples, melhor simples, ainda. muito melhor. E eu não gostava do outro antes, e eu este gosto. É daquelas Sim. coisas. A transição para Olha, mim e é foi. engraçado isto também do tofu, por exemplo, porque categoriza-se muito os alimentos, não é? Como o tofu, por exemplo, que é o tofu, isso é só para os vegetarianos, não é? O tofu é só para os Toda a vegetarianos. gente pode comer. Não, não é? É um alimento como uma maçã, é um alimento, pronto. Então que deve e pode fazer parte de toda a alimentação de todas as pessoas. Então isso também é um exemplo que eu costumo dar, que é, ok, se neste momento como opções temos na mesa, temos a carne, temos o peixe, temos o ovo, vamos incluir o tofu. E vamos rodando entre eles, não é? E isso já é uma forma, lá está, de adicionar este alimento, que é saudável, ou as leguminosas, pronto, dei este exemplo porque existe muito essa ideia de que o tofu é só para os vegetarianos, não é? E então Sim. já, pronto, é uma forma de introduzir o alimento e reduzir o consumo de alimentos de origem animal. E que, enfim, o tofu, qualquer pessoa pode comer. Eu antes nunca tinha provado tofu, Nem por eu. exemplo. Desde que não seja alérgico à soja, vá, vamos lá fazer a ressalva. Se forem alérgicos à Claro, soja, não podem. Pronto, nós já claro, sabemos essa parte. Comem sim, outras coisas. claro, Comem feijõezinhos, nesse claro. caso. Sim, isso é Podemos como tudo, não admitir. é? Se houver algum tipo de alergia ou intolerância, deve ser aí, pronto, ajustado, não é? O contexto alimentar. Mas sim, lá está, ou seja, antes havia essa ideia, continua a haver essa ideia. Eu nunca tinha provado tofu antes, porque lá Não, está, era para os vegetarianos, nem sequer era uma coisa que. não era Não para era nós. uma coisa, ponto, não é? E que Sim. hoje em dia isso também tem que mudar. Tem que mudar, que já começa a mudar, por exemplo, no Canadá, a roda dos alimentos tradicional, digamos assim, como nós temos, a roda dos alimentos da alimentação mediterrânica. Por exemplo, no Canadá, eles já introduziram esses alimentos Isso para a é população bom. em geral. Isso é Isso é incrível, bom. é Pois incrível. é, isso é uma Ou seja, alteração de eles mentalidade. sim, as coisas estão a mudar, acho que precisa de ser uma velocidade um bocadinho superior e precisa-se falar nisto, nestas conversas que tu trazes e tudo mais. Lá está, para sensibilizar as pessoas para a importância de mudar o padrão alimentar. Nem necessitam de ser vegetarianos se não quiserem, mas têm que mudar, temos que diminuir o consumo de alimentos de origem animal enfim, mudar tudo aquilo que se passa ao nosso redor. Ou seja, a mentalidade, o mindset para uma alimentação só com carne, só com peixe, na roda que nós temos, tradicional, ok, vamos incluir outros alimentos, vamos transformar isto numa alimentação mais saudável, com menos crueldade, é muito por aí. E pronto, e já começa a acontecer, isso é ótimo. Mais Isto já foi em colorida. 2000.
não é? Sim, Mais variada, é preciso. só nos dá mais oportunidade de experimentar novos sabores, novas coisas, enfim, só traz vantagens, não há nada de mau. Pois não, essa é a parte engraçada, porque muitos dos regimes alimentares alternativos têm sempre qualquer coisa que não é simpática, mas este é só coisas boas, quer dizer, não tem nada de criminoso. É só bom para Nada, nós, é bom para os animais, bom para o planeta, bom para o corpinho, ficamos todos cheios de tudo, energia, muito menos tudo. inflamados. Não é essa parte, o espetáculo. Sim, sim. Ou seja, porque não, não é? Mas pronto, as coisas estão felizmente a mudar aí o Não, caminho, não, mas não está é? a Isso é... mudar, até está a mudar rápido. Rápido vá. Quer dizer, nós gostávamos sempre que fosse mais depressa, mas nos últimos anos já há muitas alterações que se têm vindo a notar. Aliás, por essa razão é que esta rubrica existe, porque já é fácil angariar convidados vegetarianos para conversar todas as semanas comigo. Que E bom, eles que bom. querem tudo, porque, É, porque de facto é simples. Agora é simples, há uns anos se calhar não seria tão simples. não. Ia ao encontro das aves raras, mas agora já não, já somos bastantes, é bom. Não, já se tem é uma comunidade que tem vindo a aumentar, somos cada vez mais, e estava a pensar aqui 2018, desde 2018, 19 talvez, que foi assim a altura também, acho que 2019 mais, que se calhar se começou a falar mais sobre isto, Muito mais, sim, e sim. não, acho que foi essa Não altura que é, foi assim, uma grande eu acho que mudança. nós já não somos estranhos, né? Nós éramos estranhos e agora já não somos estranhos. Já somos pessoas normais. Somos pessoas normais. Muito mais giros. Olha, queres assim comentar alguma coisa connosco espetacular que te tenhas esquecido de dizer ou que eu tenha esquecido de perguntar? Ora, pensa aí. Sim, uma coisa espetacular. Também pode ser horrível, mas as espetaculares são mais engraçadas. Não sei. Claro, faz sempre sentido partilhar, não é? Assim, não, acho que não há assim nada que eu me recorde agora, assim, uma Não coisa tiveste nenhum espetacular. episódio daqueles terríveis na tua vida, nas transições, de enganos, nem Agora para deixa-me um sítio pensar. qualquer e não teres de comer verdadeiramente. Isto fazer uma. Olha, por falar nisso, como é que fazes nas viagens? Agora, vamos esquecer essa pergunta. Como é que tu fazes nas viagens? Vais de marmita, planeias muito bem os sítios para onde vais, tens que ir verificar completamente, és daquelas assim regradinhas e vais ver se naquele sítio vai ter opções para ti ou vais assim sem problema porque sabes que tem um supermercado? Conta-me. Olha, sou muito assim, do tipo, vou, se houver um supermercado, eu estou safa, porque há sempre leguminosas, há sempre, enfim, não é? E quando vou para algum sítio, também tento sempre ir para um sítio que tenha cozinha, não é? Que isso também facilita. E imagina, tendo cozinha, eu preparo as refeições, no dia a seguir de manhã saio, meto as coisas na mochila, está feito, sou muito assim. E hoje em dia também vamos a qualquer sítio e há sempre restaurantes É mais vegetarianos. fácil. Hoje em dia há muitos. Há muitos. É verdade. Eu, por acaso, uh, que sou muito adepta da marmita e muitas vezes faço coisas com antecedência. Faço particularmente nos últimos anos porque o meu pequenito tem doença celíaca e então nós fazemos Ok. evicção de. E portanto é mais complicado no caso dele, porque Sim, nele vegano sim. e sem glúten não é tão Sim. simples. Pronto, mas sou muito do tipo de fazer muitas coisas antes de ir para férias, por exemplo, muitas bolachas, coisas que são congeláveis ou que duram mais tempo cozinhadas, que Uhum. dê para comermos. Mas depois, de facto, é simples, havendo um supermercado e havendo um sítio para cozinhar, não é complicado nós termos uma vida boa fora de casa, não é? Já é mais Não, simples. e sim. Sim, pensar que, imagina, são umas férias, se for uma semana, havendo um supermercado, estamos sempre safos, porque lá está, há sempre leguminosas, há pão, há wraps, há hummus, há tofu, há tantas coisas que inclusive já estão Essas coisas preparadas. são perfeitas, é verdade. Sim. Não é? É só, imagina, pegar, não tenho mais sítio onde cozinhar o que seja e temos uma refeição saudável, saudável e vegetariana fora de casa, não é? Então, assim, hoje em dia acho que não há mesmo um motivo sequer para não o ser, nesse sentido. Ou seja, isso não é uma limitação ou uma entrave a uma Pois adoção de uma não. alimentação vegetariana. Até porque, imagina, mesmo em restaurantes, da experiência que eu tenho, hoje em dia há Hum. muitos restaurantes vegetarianos. Então, tudo bem, aí à partida já está tudo orientadinho, certinho, não é? Mas eu já fui, inclusive, a restaurantes não vegetarianos
e eu nunca tive problema em que eles preparassem alguma coisa para mim, pelo contrário, às vezes trazem imensa comida. Imagina, trazem umas batatas assadas, uns cogumelos grelhados, uma salada de feijão frado. Eles trazem tudo, literalmente. Claro. E havendo bom. Alguns têm boa vontade, querem muito agradar, não é? Então nós ficamos com a comida muito mais maravilhosa que os outros. Tal e qual. E é isso, havendo boa vontade, o que eu tenho reparado é isso, é que as pessoas estão muito receptivas e fazem, não é? Até inclusive existem comidas tradicionais portuguesas que elas por si só já são vegetarianas, não é? As migas, por exemplo, que eu adoro migas. Sim, é bom, também gosto. São fáceis de fazer, não é? E é uma refeição tradicional portuguesa que em muitos restaurantes há, por exemplo. Sim, é verdade. Olha, vamos então rematar a coisa assim. Queria agradecer-te muito teres vindo conversar comigo, teres vindo partilhar a tua experiência. Dar-te os parabéns por estar neste caminho, principalmente porque a tua prática clínica orienta as pessoas de forma vegetariana e isso é um colocar de sementinhas bestial nas pessoas que passam por ti. Portanto, agradeço-te muito. As sementinhas é mais importante. É verdade. É um caminho muito bom. Não só a experiência particular, né, mas a profissional tem muito impacto em quem passa por ti. Portanto, muito obrigada também por isso. Obrigada. E se precisares de alguma coisa para a frente, estou cá e agradeço ter vindo. Está bem? Igualmente. A gente ainda conversa um bocadinho a seguir, está bem? Está bem, muito obrigada. Está bem, Gabriela. Não gostou? Pois não? Nada. As coisas vão fluindo, não é? Depois acaba. No início há sempre ali aquela. Enfim, custa um bocadinho mais a entrar, mas depois as coisas fluem e correm muito bem. Sim. Até já, Adriana. Muitíssimo obrigada, está bem? Até já. Sim. Meus caros, muito obrigada por todo o vosso carinho desse lado, pelas mensagens, por dizerem olá, por fazerem com que nós estivéssemos aqui um bocadinho mais acompanhadas. Agradeço a todos os que nos ouviram e que estiveram tímidos e não disseram de onde é que estavam a falar, mas agradeço-vos também a presença. Agradeço também àqueles que nos vão ouvir a seguir quando os forem só ver no canal do YouTube, a gravação. Não se esqueçam de subscrever o canal, sejam simpáticos e ajudem o projeto a crescer também. Partilhem com os amigos. A vocês não custa absolutamente nada carregar no botãozinho para subscrever e aqui deste lado é simpático e é muito bom, é uma ajuda grande para o projeto conseguir crescer. Para a semana temos mais uma convidada. Do projeto Amar por Dois, vocês conseguem pesquisá-lo em amarpor2.pt. Lá vocês conseguem ver muitas receitas, conseguem ver coisas doces, coisas salgadas, coisas para festas, coisas rápidas, conseguem ver alimentos muito deliciosos e preparados de forma simples, saudável. A minha versão do vegetarianismo 100% é saudável. Vocês conseguem ver receitas sem açúcar, muitas sem glúten, todas saborosíssimas. Conseguem também lá em Amar por Dois TV, conseguem saltar para as lives todas que temos vindo a fazer no programa, esta rubrica das vidas vegetarianas, e conseguem lá ver muitos dos convidados, conseguem perceber que tipo de convidado é que cá veio e se identificam com a sua área profissional, por exemplo, com os seus interesses, e conseguem assim ver todas essas conversas. Não se esqueçam de partilhar, subscrevam também o blog, que é simpático, ganhar seguidores, para vocês verem os conteúdos que vão aparecendo. Alguns deles aparecem de forma mais privada, se vocês forem seguidores do blog. Entretanto, espero que vocês tenham uma semana muito simpática. Se estiverem a trabalhar, muito bom trabalho e obrigada mais uma vez pela vossa companhia maravilhosa às quartas-feiras aqui nos diretos. Até lá, beijinhos.